Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos à nossa universidade. Em nome do magnífico reitor, agradeço a vossa presença e é com muita honra e alegria que declaro aberta a sessão solene comemorativa do Dia da Universidade da Madeira. Esta sessão inicia-se com a oração de sapiência proferida pelo Dr. Duarte Luís de Freitas, professor catedrático da Universidade da Madeira, intitulada Universidade, Ciência e Desporto. Convido o Sr. professor Duarte Freitas ao palco para proferir a sua lição. Magnífico reitor da Universidade de Madeira, senhor presidente do Conselho Geral, senhor administrador, senhor presidente da direção da Associação Académica, autoridades civis, militares e religiosas e restantes ilustres convidados, caros membros da Academia, minhas senhoras e meus senhores, vejo-me neste estrado com o dever de proferir a oração de sapiência. Dispõe o regimento que o soldado cumpre com as ordens dos seus superiores hierárquicos. Faço com todo o saber e labor, embora aqueles que me conhecem sabem que sou desprovido de dotes oratórios. Olho à minha volta e vejo melhores luzes para cumprir com tão nobre tarefa, avivando assim, com outro brilho, esta solenidade. Peço-lhes, pois, benevolência por esta trêmula e embargada voz. Devo dizer-lhes que é a primeira vez que o Departamento de Educação Física e Desporto tem subido a honra de responder a um tal desafio. Permitam-me que renda os melhores agradecimentos aos colegas presentes, aos que já partiram e aos que se aposentaram pelo seu mérito, vontade, dedicação e tenacidade. É mister lembrar os professores Fernando Ferreira, João Mateus, Luís Sinalino, José António Cardoso e João Prudente, por tudo quanto fizeram em prol da Universidade e da região. Universidade, Ciência e Desporto, eis o tema da minha oração. Ciência entendida aqui como todo o conhecimento construído pela Universidade. Os dois primeiros itens ajustam-se ao momento e ao lugar pela sua grandeza. O terceiro item pretende aflorar a tão heterogénea Assembleia, a matéria que se ensina e que se explora no laboratório, aos quais dediquei uma parte importante da minha vida em 32 anos de carreira. O tema é o mote para os elogios. O elogio às várias ciências. Quantos avanços para a humanidade brotaram das ciências exatas, das ciências naturais, das ciências da engenharia e tecnologias, das ciências médicas e da saúde, das ciências agrárias, das ciências sociais e das humanidades, e que culminaram no bem-estar, na busca da felicidade, no engrandecimento da sociedade e no aperfeiçoamento da razão. O domínio do fogo aumentou a fonte de alimento. A roda auxiliou o homem a viajar. A impressora, o telefone e os diferentes serviços da internet diminuíram as barreiras físicas da comunicação. A inteligência artificial, a imagiologia médica, o antibiótico e a vacinação e a descoberta, mapeamento e sequenciação do ADN permitiram um outro envelhecimento da população, uma verdadeira conquista da humanidade. E o que dizer da cultura, onde o eterno se sobrepõe ao mortal e o divino ultrapassa o humano? Os poemas de Homero sobrevivem há quase 3.000 anos. As obras de Hipócrates, Aristóteles, Platão e tantos outros difundiram-se por toda a orbe terrestre. E o nosso Camões, e a Mona Lisa, a Última Ceia, a Noite Estrelada, o Grito, o Guernica, o Beijo e outros quadros famosos. Cada ciência é tida em grande honra, a perfeição de uma ciência reflete-se nas outras, a falha de uma só arrasta consigo a falha das outras. A ciência é mais forte no seu todo. Elogiamos a ciência como sinónimo de saber humano e felicidade. O elogio à região autónoma da Madeira e à cidade do Funchal.
A cidade é um centro de arte, ciência e troca de ideias e, por conseguinte, um centro de riqueza, oportunidade, diversidade e criatividade. Cada vez mais, o desenvolvimento regional depende da massa crítica concentrada na região, da inteligência e do saber fazer local e tradicional. A cidade do Funchal possui uma característica singular: a natureza está dentro da cidade. Como bem lembra o professor José Bandeira, e numa analogia com a cidade de Coimbra, a cidade do Funchal, pela sua dimensão, clima ameno, mar e serra, e tradições culturais e costumes, é propícia ao estudo, à reflexão e à amizade. Façamos da Universidade da Madeira uma universidade aberta à cidade, à região, ao país, ao mundo, o orgulho e a paixão da cidade. Bento, 2014. Volto ao primeiro andamento da oração. A universidade. A universidade é a casa do saber e da verdade, um lugar de conhecimento e de ideais, um ponto de encontro entre saberes, um centro de debate, uma fábrica de cidadania ativa, uma forja de inquietações solidárias e de rebelia construtiva. Miyakoto, 2005. Um local para pensar e ensinar a pensar. É a casa da ciência, a casa onde se cria, desenvolve e ensina a ciência. Um local onde se associam as ideias de formação, reflexão, criação e crítica. A casa onde se busca a verdade própria da pessoa humana. Bento XVI, 2011, citado por Bento, 2014. É o local onde nasce, onde deve nascer a ciência e onde parte ou deve partir o saber. A busca desinteressada da verdade, a escolha autónoma de métodos e temas de investigação e a paixão pelo avanço da ciência constituem a marca ideológica da Universidade Moderna. Boaventura Sousa Santos. Cito Manuel Patrício: o espírito da universidade é o princípio da sua missão. A missão da universidade consiste em promover o conhecimento, os valores e a ação transformadora. De acordo com Novaes Barbosa, à universidade estão associadas 4 ordens fundamentais de intervenção: o ensino-aprendizagem, a investigação, a inovação e cultura e suas interrelações. Na posição da European University Association, ao nível do ensino, a universidade deve nutrir e permitir o desenvolvimento de alunos criativos e com espírito crítico, solucionadores de problemas e cidadãos responsáveis, equipados para a aprendizagem ao longo da vida. Ao nível da investigação, a universidade é a forte impulsionadora deste esforço, colaborando com uma variedade de parceiros. A universidade irá facilitar o diálogo entre disciplinas e promover a investigação inter e multidisciplinar. Os dados e outros resultados de investigação tornar-se-ão localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Ao nível da inovação, a universidade fará da inovação, centrada no ser humano, a sua marca registrada, visando alcançar a sustentabilidade por meio de modelos cooperativos. Ao nível da cultura, a universidade é um lugar de criação, desempenho, difusão e discussão. As atividades artísticas e culturais continuarão a ser um elemento-chave no envolvimento das universidades com a sociedade. Ainda de acordo com a European University Association 2021, numa visão para 2030, a universidade não deve ter muros, serão universidades abertas e inseridas na sociedade, mantendo os seus valores fundamentais. Todas as universidades serão responsáveis, autónomas e livres, com diferentes perfis institucionais, mas unidas nas suas missões. A natureza e a estrutura da universidade serão híbridas, com espaços físicos e virtuais, de forma a acomodar as necessidades várias dos alunos com abordagens flexíveis e combinadas. O campus universitário continuará a ser crucial como local de interação e diálogo. O futuro da universidade será transnacional, mantendo, no entanto, a identidade regional e nacional. A sustentabilidade será o maior desafio. As universidades terão autonomia e capacidade de fazer as suas escolhas estratégicas sobre a organização, a gestão financeira, a gestão pessoal e a gestão de assuntos académicos. Numa conferência organizada pela OCDE em 2008, o ensino superior até 2030, os oradores, quando questionados sobre o futuro mais provável ou desejável do ensino superior, realçaram o trabalho em rede de instituições, académicos, alunos e outros atores. Um modelo baseado mais na colaboração do que na competição, a diversidade, o maior acesso e a equidade. A mobilidade,
o uso de novas tecnologias com e-learning a ser parte importante da oferta, a autonomia institucional e a autorregulação e a utilização de novos conhecimentos ajustados às novas profissões ou exigências laborais para aqueles que já se encontram no mercado de trabalho. Sobre a questão qual é o objetivo mais importante para o ensino superior, as respostas incidiram sobre desenvolver o potencial dos alunos, focar no conteúdo das matérias, qualidade do ensino e sucesso académico, sistemas mais diversificados de acesso ao ensino superior, de forma a receber alunos vindos do ensino secundário, alunos com experiência profissional e alunos com qualificações académicas. Desenvolver a cultura e a aprendizagem ao longo da vida. Criar e transmitir conhecimento original e ser a excelência no ensino e investigação. Em cerimónia idêntica realizada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e no Instituto Politécnico de Santarém, a professora Graça Carvalho referiu ser necessário aumentar e diversificar as receitas, incentivar a ligação em rede, de forma a gerar massa crítica, interdisciplinaridade, dimensão internacional e ligação à sociedade e lidar com o envelhecimento da população. No âmbito do investimento em ciência e desenvolvimento, Portugal alocou 1,58% do PIB em 2020, percentagem ligeiramente acima da média da União Europeia, de 1,1%, mas inferior ao Canadá, 2,5%, Estados Unidos, 2,7% e Coreia do Sul, 2,7%. O investimento público em Portugal em investigação e desenvolvimento deverá atingir os 3% do PIB em 2030, salivares 2021. Hoje, face a algumas vozes críticas sobre a missão da Universidade, o professor Jorge Bento realçou que precisamos de investir no progresso científico e tecnológico, mas colocou o acento tónico na necessidade de investir tanto ou mais no progresso cívico, espiritual, ético, estético, moral e comportamental. Uma universidade de excelência em todos os domínios que prefazem o seu legado civilizacional, isto é, excelência na ciência, excelência na formação de pessoas norteadas por elevados valores e exigências, princípios e valores cívicos, éticos e estéticos, e excelência nos compromissos com a sociedade e as causas da humanidade. O que fica dito é que as duas coisas são importantes, ou estão ligadas. Entro, pois, no segundo andamento da minha oração, a ciência. A ciência é toda e qualquer forma organizada de conhecimento racional. A ciência é em si mesma uma coisa maravilhosa, atrai e seduz. Nas palavras de Carl Sagan, a ciência é muito mais que um corpo de conhecimentos, é uma maneira de pensar. Ainda Stephen Hawking, a ciência não é somente um discípulo da razão, mas também do romance e da paixão. A ciência é uma das mais extraordinárias criações da humanidade, Bento, 2022. Mas ligo a ciência a um assunto candente, lavrado por Boaventura Sousa Santos, da ideia de universidade à Universidade de Ideias, 1989, e é operacionalizado por Carlos Januário, recorrendo ao posicionamento do diretor do grupo Fiat e Maserati. O diretor formulou as seguintes questões. Deve a ciência ser pura ou aplicada? Devem as escolas ensinar cultura ou treino prático? Devem as universidades ser locais de formação geral ou de treino vocacional? E ele mesmo respondeu de forma sólida. A universidade existe para treinar a mente dos jovens e isto aparece antes de os treinar para uma profissão. Interessante foi a análise de Vítor Crespo, em 1993. A formação acelerada de quadros técnicos, a formação de especialistas, despreza a formação básica. Esses técnicos tinham, desde logo, uma maior capacidade de inserção na vida ativa. No entanto, era bastante mais curto o período em que estavam em condições para pôr à prova todas as suas capacidades. Sofriam um envelhecimento precoce de formação. Em alguns casos, ao fim de somente 15 anos, tinham de ser substituídos por uma nova geração. Este assunto está longe de ser pacífico. Daniel Serrão, citado por Alexandre Caldas, disse-nos: não sejam tão teóricos, deixam à terra, e os outros responderão. Não sejam tão pragmáticos e utilitários e levem-se até à essência.
Cito também a professora Maria Helena da Rocha Ferreira. Recuso qualquer tipo de hierarquização das ciências e reafirmo a necessidade cada vez maior da interdisciplinaridade. Saindo em defesa do ideal humboldtiano, Bento, 2022, socorre-se dos conceitos de instrução e formação. A instrução tem a ver com a posse de conhecimentos, informações e técnicas. A formação é mais do que isso. Adiciona a esse repertório conceitos e noções existenciais, a capacidade e vontade de pensar e valorar. A este propósito, João Maria Porto, já em 1940, dizia-nos: a instrução informa o homem, esta conjugada com a cultura e a educação, forma-o o que é mais e melhor. Miyakoto procurou passar a mensagem seguinte: mais do que uma geração tecnicamente capaz, nós necessitamos de uma geração capaz de questionar a técnica, uma juventude capaz de repensar o país e o mundo. Mais do que gente preparada para dar respostas, necessitamos de capacidade para fazer perguntas. Cito Bernardino Machado: mas se a ciência é uma religião, são templos as escolas, e aos seus mestres e alunos, mais do que ninguém, cabe velar cuidadosamente por ela. Em toque de alerta, João Maria Porto refere: não trago solução para o problema e limito-me a um simples reparo, que quem possa resolva. Entro no terceiro mandamento desta oração, o desporto. Trago à memória o facto do curso de licenciatura em Educação Física e Desporto ter sido o primeiro na Universidade da Madeira. Ao longo destes anos foram desenvolvidas parcerias estratégicas com universidades no Brasil, Cabo Verde, Espanha, Estados Unidos da América, Canadá, Finlândia, Peru, Polónia, Reino Unido e Suíça. Os docentes são membros ou colaboradores em 11 centros de investigação e dispõem de projetos financiados em parceria na ordem dos 5 milhões de euros. No último relatório enviado à Comissão de Avaliação Externa, os docentes do primeiro ciclo em Educação Física e Desporto e do segundo ciclo em Atividade Física e Desporto publicaram 32 artigos em revistas internacionais. Os docentes do segundo ciclo em Ensino de Educação Física nos ensinos básico e secundário publicaram 27 artigos em revistas com revisão por pares. Hoje, o número de artigos publicados é bem maior e encontram-se distribuídos pelo ensino da educação física, gestão do desporto, saúde e prescrição do exercício, treino desportivo e turismo. Seja-me permitido entreabrir a janela do início da investigação em desporto na região autónoma da Madeira. Vêm a propósito as palavras do professor Roberto Malina. O desenvolvimento motor pós-natal é caracterizado por uma evolução dos reflexos primitivos em direção às reações posturais e ações motoras definitivas. Caracteriza-se também pelo desenvolvimento do andar independente e competências numa variedade de tarefas e habilidades motoras fundamentais. À medida que estas habilidades motoras são refinadas pelo ensino, aprendizagem e prática, a qualidade e quantidade do desempenho motor ou performance aumentam e os padrões básicos de movimento são integrados em habilidades mais complexas que são fundamentais para muitos jogos e desportos. O estudo do desempenho nesta variedade de habilidades motoras específicas, desde a infância até a adolescência, é tradicionalmente realizado numa trindade: crescimento físico humano, maturação biológica e atividade física. Malina e colaboradores de 2004. Perdoem-me o atrevimento de apresentar alguns dos principais contributos da investigação produzida no Laboratório de Crescimento Físico Humano e Desenvolvimento Motor da Universidade da Madeira para a Ciência do Desporto. Realço que alguns dos projetos foram financiados pelo Governo Regional da Madeira e foram publicados 6 livros na região autónoma da Madeira. Parafraseando Isaac Newton, se hoje falo de desporto, foi porque me coloquei aos ombros de gigantes. Os professores José Maia, Gaston Bannon, Roberto Malina, António Marques e Jorge Bento. Em suma, os contributos foram os seguintes: construção de valores de referência para o crescimento físico humano, maturação biológica, aptidão física, habilidades motoras e coordenação motora em crianças e jovens e aptidão funcional em adultos e idosos madeirenses. As curvas são utilizadas como instrumento de rastreio, controlo e índice de saúde geral de um grupo ou população. Validação pela primeira vez dos métodos Bannon-Malina, Bannon-Malina-Freitas
para predizer a estatura adulta com enfoque na população madeirense. Estimação dos parâmetros dos saltos pré-pubertário e pubertário na coordenação motora e aptidão física de crianças portuguesas, brasileiras e peruanas, de enorme importância para professores e treinadores. Regulação genética da altura, peso corporal e índice de massa corporal no âmbito do CODA Twins Project, que envolve 22 países. E também da síndrome metabólica, somatótipo ou tipo físico, e aptidão física em crianças e jovens madeirenses, cujo impacto é evidente em termos de saúde pública. Variação nas habilidades motoras e coordenação motora associada à maturação biológica em crianças madeirenses dos 3 aos 14 anos. Uma ajuda importante para o professor de Educação Física e o treinador na organização das suas aulas e dos treinos. Cabe-me, para terminar, em dia da Universidade da Madeira, desejar os maiores sucessos aos diplomados e incitar os estudantes para o estudo ao longo da vida. 3 pontos assumem especial relevância. Os conhecimentos técnico e específico não são suficientes para a vossa vida profissional. O talento e o engenho não dispensam um estudo sério e sistemático. Os vossos atributos pessoais ajudarão a fazer a diferença. Peço emprestado ao professor Carvalho Rodrigues 2 pensamentos muito importantes. E cito: eu não acredito num conhecimento da verdade que possa ser alcançado sem uma probabilidade real de erro. Defendo o privilégio de ter ideias que são definitivamente erradas. Nunca pares de estudar e nunca penses que já fizeste tudo. A todos desejo muita saúde. Muito obrigado pela generosidade do vosso tempo para me escutar. Minhas senhoras e meus senhores, convido-vos a desfrutar da atuação das alunas do Conservatório Escola das Artes da Madeira, Francisca Silva, flauta transversal, e Laura Nunes, guitarra clássica, que interpretarão a peça musical Serenata para flauta e guitarra de Mauro Giuliani Maestoso. Peço desculpa, um pequeno atraso.
no prosseguimento desta sessão, fará uso da palavra o Sr. Presidente do Conselho Geral, Dr. Francisco Fernandes. Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Sr. Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, Sra. Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, em representação do Presidente, Sr. Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, em representação do Sr. Presidente do Governo, Srs. Deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em representação do respectivo Presidente, Sr. Juiz Conselheiro da Secção Regional do Tribunal de Contas, Sr. Comandante Operacional da Madeira, Sr. Bispo do Funchal, Excelência Reverendíssima, Sr. Ex-Presidente do Governo Regional e Dr. Honoris Causa da Universidade da Madeira, Dr. Alberto João Jardim, Sr. Professor Dr. Duarte Luís de Freitas, Preleitor da Oração de Sapiência, Sr. Administrador da Universidade da Madeira, Sr. Presidente da Direção da Associação Académica, Srs. Antigos Reitores da Universidade da Madeira, Sr. Antigo Presidente do Conselho Geral da Universidade da Madeira, Senhoras e Senhores Membros do Conselho Geral, Srs. Comandantes Militares e das Forças de Segurança, demais autoridades académicas, civis e religiosas e restantes ilustres convidados, Senhoras e Senhores funcionários não docentes, Senhoras e Senhores estudantes, minhas senhoras e meus senhores. Dia da Universidade da Madeira, momento sempre marcante e de reflexão, apontado ao futuro próximo, face, por um lado, a uma adaptação pós-pandémica que acarreta novos procedimentos e, por outro, para avaliar a atitude que se espera da tutela nacional, com novo governo a iniciar funções, novo titular na pasta do ensino superior e, esperamos, nova política no apoio às universidades. Dia também para agradecer às entidades regionais que uma vez mais se nos juntam neste evento, em que anualmente refletimos e de alguma forma transmitimos o pulsar desta universidade e o empenhamento para que continuemos a ser um parceiro fundamental do desenvolvimento da região autónoma. Num olhar de pormenor, o Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região Autónoma da Madeira, PDES Madeira de 2030, assumindo embora a ainda incipiente maturação do Plano Regional de Inovação, não deixa de incluir a Universidade entre os seus principais parceiros e incentiva a respectiva interface com o setor empresarial, a par de um esforço da formação superior, incluindo os cursos técnicos superiores profissionais e a formação pós-graduada. Na mesma senda, aponta o PIDAR para a importância das parcerias interuniversidades e para o reforço dos apoios à Universidade da Madeira, designadamente na área da saúde, consubstanciado no suporte ao terceiro ano do curso de Medicina. Por sua vez, o programa do 23º Governo da República aponta para a melhoria do ecossistema de inovação e da ligação entre as universidades, politécnicos, centros de inovação e empresas, aprofundando o relacionamento com a indústria, as universidades e os centros de investigação, propondo-se incentivar o alargamento do número de vagas em horário pós-laboral nas universidades e politécnicos, diferenciando positivamente as instituições de ensino superior que apostem nesta estratégia, apoiando a integração das universidades portuguesas em redes de cooperação internacional, incluindo as redes de universidades europeias. Posto isto, não será, portanto, por falta de alinhamento estratégico entre a região e o Estado que a Universidade da Madeira se verá privada de objetivos, aliás, bem expressos nos planos estratégicos das sucessivas reitorias, largamente subscritos pelo universo eleitoral académico, pelas competências do seu corpo docente, pela reconhecida excelência dos seus centros de investigação e pelo sancionamento científico dos seus órgãos representativos. Será, outro sim, por limitação de meios, por incompreensão da tutela nacional, pela manutenção de uma discriminação orçamental negativa e pelo tardar da implementação de mecanismos compensatórios com a adoção de medidas de majoração baseadas em critérios de justiça orçamental, até hoje sempre obstaculizados por um centralismo
que relega as universidades insulares para um patamar de inferioridade, que ignora o papel essencial de parceiro para o desenvolvimento regional que tais instituições desempenham, sendo degoradas todas as tentativas desencadeadas ao longo dos últimos 6 anos de governação, junto dos últimos 2 governos constitucionais, a que se juntou uma ainda mais larga experiência do então titular, enquanto secretário de Estado com a tutela do ensino superior. Novo governo, novo titular, mas os sinais recebidos não nos permitem otimismos em matéria financeira, antevendo-se mais um período de falta de recursos que impedirá à Universidade da Madeira de crescer em todos os sentidos que ambiciona: aumento da oferta formativa, internacionalização, desenvolvimento da carreira universitária no sentido do cumprimento das recomendações quanto ao número de doutorados, crescimento dos centros de investigação, manutenção das instalações, desenvolvimento do Polo de São Roque, aumento da oferta de residências universitárias, apoio social aos alunos, etc. Se o Orçamento do Estado não vai trazer novidades nas dotações específicas, então competirá ao Estado criar os mecanismos de recurso a outros fundos que permitam compensar as atuais limitações, seja de que natureza for. Tem a Universidade da Madeira, através das suas reitorias, expressado à região, às forças políticas representadas no Parlamento Regional e aos deputados da Madeira na Assembleia da República, a necessidade de criar uma iniciativa conjunta, junto do Governo da República, que provoque um debruçar atento e solidário sobre a situação do ensino superior público na região autónoma, sem o que a Universidade da Madeira e os seus órgãos de governo se verão forçados a comprometer as suas energias, tempo e competências na mera resolução de problemas de gestão corrente, muitos deles provocados por sistemáticos atrasos na satisfação de compromissos financeiros por parte do Estado, em vez de serem motores de crescimento da resposta universitária aos desafios da recuperação e do desenvolvimento regional. Não obstante, a UMA resiste e persiste nos seus objetivos estratégicos, conciliando a oferta pedagógica com os objetivos estratégicos regionais, de que são exemplo o curso de medicina, o turismo, o mar, a formação de professores, os cursos técnicos superiores profissionais e a investigação. O Conselho Geral da Universidade da Madeira, que aqui represento, volta a manifestar a sua solidariedade para com a Universidade da Madeira, juntando a voz dos seus membros no reconhecimento das dificuldades que a instituição atravessa e manifestando a sua preocupação pela falta de soluções e de respostas da tutela nacional. Magnífico reitor, excelentíssimos convidados, que este dia da UMA sirva para que, de uma vez por todas, a região possa, a uma só voz, manifestar e expressar junto à tutela ministerial, desde logo na oportunidade da discussão do Orçamento de Estado de 2022, a atenção fundamental, de forma que a Universidade da Madeira possa cumprir o seu papel como parceiro de desenvolvimento regional e nacional. Magnífico reitor, expresso a Vossa Excelência os votos de que este dia da UMA represente o marco que tanto ambiciona, votos que são extensivos a toda a equipa reitoral, ao corpo docente e não docente e aos alunos, para os quais e pelos quais existimos. Muito obrigado. Neste momento toma a palavra o Presidente da Direção da Associação Académica, Engenheiro Alex Faria. Magnífico reitor da Universidade da Madeira, Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, Senhora Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência, Senhor Secretário da Educação, Ciência e Tecnologia e representação do Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelência, Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, representação do Senhor Presidente, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Geral, Senhor Professor Dr. Duarte Luís de Freitas, preletor da Oração de Sapiência, Excelentíssimo Senhor Administrador, Excelentíssimos membros do Conselho Geral da Universidade da Madeira, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares, excelentíssimos docentes e funcionários, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores.
Os meus temas da intervenção que ponderei abordar hoje nesta sessão solene, ainda antes de analisar a audiência da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2022, curiosamente, incidirão em assuntos discutidos em sessão plenária da Assembleia da República no passado dia 4 de maio. Começo pelos que afetam diretamente a dignidade humana, desrespeito pelo outro, num país que se quer democrata. Os casos de assédio no ensino superior têm recentemente vindo a ter bastante destaque no panorama nacional. Além do assédio sexual e moral, não nos podemos esquecer das outras formas de discriminação baseadas na etnia, no género, na orientação sexual dos estudantes e, certamente, dos funcionários das universidades e politécnicos, quer docentes, quer não docentes. Permita-me citar a nova Ministra da Tutela num comunicado relativo ao assunto. Segundo a doutora Oliveira Fortunato, as instituições de ensino superior são espaços de liberdade e promoção dos valores de igualdade e respeito. Todos nós devemos concordar com a afirmação. Não basta, porém, defender as vítimas. Não é suficiente expor as ofensas, responsabilizar o agressor, não deve ser a conclusão. É necessário criar estruturas bem definidas e focadas para que estas situações, para que as vítimas possam denunciar. Segundo o público, em Portugal, são várias instituições de ensino superior que não têm canais específicos para responder às vítimas. Não tenho dúvidas de que quem sofre não denuncia o agressor por vergonha, por receio ou por medo. A falta de apoio, de compreensão e de proteção não pode contribuir para este flagelo. As formas de resolução destas situações não são tão pessoais como deveriam ser, ou seja, não têm à vontade para expor os casos e, melhor do que isso, preveni-los. Temos todos que trabalhar na implementação de boas práticas no contexto universitário, de um modo particular e não de forma exclusiva. Um cidadão com plenos direitos não deve ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, de sexo, de raça, de língua, de território de origem, de religião, de convicções políticas ou ideológicas, de instrução, de situação económica, de condição social ou de orientação sexual. Esta é a mensagem, clara como água, consignada na Constituição da República Portuguesa. Outro dos desafios imediatos da comunidade académica portuguesa é a maior fragilidade da saúde mental dos estudantes, resultante da conjuntura internacional em que nos encontramos. Todos nós sabemos que vivemos num tempo difícil, marcado pela pandemia, por um grande conflito que envolve duas potências atómicas da Europa, pelos aumentos dos preços dos produtos e a sombra da sua escassez a pairar sobre as nossas cabeças. Tudo isto é uma constante ameaça ao psicológico de qualquer pessoa. São inúmeras as causas que podem provocar a ansiedade, a depressão ou outras perturbações psicológicas, como a solidão ou o envelhecimento e até o chamado burnout académico ou profissional. Segundo o relatório da Unicef, globalmente, apenas 2% dos orçamentos públicos relativos a áreas da saúde são alocados para despesas com a saúde mental. Posso dizer-vos que, após realizar um simples cálculo de percentagem com os valores conhecidos do Orçamento do Estado para 2022, destinados à área da saúde, à saúde mental correspondem 0,0067%. Se arredondarmos por excesso, são 0,01%. Só a gramática da língua portuguesa que me obriga ao uso do plural, na referência a este valor percentual, me leva a dizer como se fosse uma grande quantidade, o que na verdade é apenas uma centésima. Apesar da imprescindível promessa de alargamento da saúde mental aos cuidados primários, o investimento de 88 milhões de euros para a realidade a que assistimos e vivemos é muito reduzido. Antes da pandemia, a saúde mental dos jovens já era considerada um desafio. Quem o diz é João Marroco, investigador de ensino superior de psicologia aplicada, que num estudo seu concluiu que mais de 50% dos estudantes universitários se encontravam em burnout. Em 2012, o estudo do professor, aplicado aos estudantes universitários de Lisboa, indicou que 15% deles se encontravam psicologicamente exaustos. Exaustos na flor da idade. Como é que é possível? Agora, após longos meses de stress social, o número de jovens afetados e a gravidade dos seus problemas muito provavelmente agravaram-se nas áreas da educação e do lazer.
Todas as instituições de ensino superior em Portugal, sem exceção, necessitam disponibilizar espaços próprios para apoio psicológico, comunidade académica e assegurar uma resposta rápida e o mais eficaz possível a todos os pedidos. Mas isso não chega. Além das problemáticas de acessibilidade e intervenção, devem ser trabalhadas as questões de higiene mental. Higiene mental é o conceito-chave na prevenção de ameaças ao bem-estar psicológico dos estudantes. A aposta na divulgação dos apoios existentes e em formas de quebrar pensamentos negativos, falando abertamente sobre o assunto, evitará vários futuros burnouts académicos dos nossos jovens. O projeto internacional PROMES, Promover a Saúde Mental nas Escolas, decorreu em 6 países europeus, incluindo Portugal, confirma o que acabei de referir. O projeto tinha como objetivo melhorar a saúde mental das crianças e dos jovens, dividindo os alunos em 2 grupos. Depois de 50 horas de formação aos docentes e 12 sessões a apenas um dos grupos de alunos, conclui-se que estes melhoraram de forma significativa a sua motivação, o seu empenho e os resultados académicos. Por outro lado, o outro grupo não apresentou nenhuma alteração significativa. Agora, mais do que nunca, a saúde mental deve ser vista como um ponto de elevada importância. Se não investirmos nela, iremos ter, como consequência, outras grandes problemáticas do ensino superior, o abandono e a desistência escolar. O abandono e a desistência escolar continuam sem merecer a devida atenção pelas instituições de ensino superior e pelo Governo Central. Faltam dados e transparência nesse campo, sendo que a UMA não é exceção no tratamento e no combate deficitário desses flagelos. Desde 2012, a Académica da Madeira tem recolhido e partilhado dados sobre as dificuldades dos estudantes da UMA através de inquéritos anónimos à comunidade académica. Hoje, finalizamos a recolha de respostas de mais um inquérito anónimo aos estudantes da UMA, que também incide sobre esta temática, desenvolvida pelo nosso Observatório da Vida Estudantil. As associações estudantis devem ser parceiras na recolha, no tratamento e no estudo dos dados, mas não devem ser os únicos protagonistas na análise desses problemas e na resposta a dar-lhes. O papel ativo das instituições de ensino superior e do Governo contribuirá para a compreensão e consequente mitigação do universo de problemas que afastam estudantes do ensino superior. Na linha dos apoios, permite-me que fale um pouco dos apoios sociais aos estudantes. Desta semana foi anunciado pela Sra. Ministra que o valor máximo das bolsas de estudo para os mestrados triplicou. Muito bom, mas muito tarde. Até então, o cálculo do valor máximo da bolsa de estudos para as licenciaturas e para os mestrados tinham tido em conta o valor da propina máxima em vigor, mas referente ao da propina do primeiro ciclo de estudos do ensino superior público. Os estudantes bolseiros de mestrado com propinas diferentes, frequentemente de valor superior ao das licenciaturas, estavam a ter como ponto de apoio social um valor que nem sequer cobria a totalidade dos elementos pagos às universidades. Foram, e ainda são, milhares os estudantes, incluindo eu, prejudicados por esta forma. Como referi em várias ocasiões e volto a repetir, esta forma de cálculo para as bolsas de estudo que nem deve ter como valor de referência a propina, ou pelo menos não se deve limitar a esse valor, para se avaliar o apoio dos estudantes para obter um grau universitário. O indexante de apoio social é a melhor solução como valor de referência. Este argumento tem maior pertinência se pensarmos que se espera uma redução gradual da propina e o seu eventual desaparecimento nesta ou nas próximas legislaturas. Ainda relativamente à audição da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do Parlamento Nacional, o professor admitiu insistirem falhas no modelo de financiamento das universidades dos politécnicos, pela qual se encontra a aguardar por conclusões de um grupo de trabalho da OCDE. Conhecidas essas conclusões, será discutida a eventual revisão com todos os intervenientes, na qual presumo que estaremos integrados. Aí será a oportunidade de nós, académica, universidade e região, novamente justificarmos e lutarmos pela majoração de financiamento para compensar os custos extraordinários da ultraperiferia e da insularidade, reforçando a coesão territorial e repondo direitos para a promoção da igualdade de oportunidades entre as universidades e do país. A Madeira e a sua comunidade académica não são portugueses de segunda categoria e ninguém compreende melhor a nossa situação do que nós, salvo claro os açorianos. Anuncio, quase a terminar, que este ano, o Dia da Universidade da Madeira,
fica marcado pelo lançamento do novo diário eletrónico da Académica da Madeira, ETAL. Ao escolhermos o nome ETAL, esta expressão latina foi-nos definida pela professora Cristina Pinheiro, uma das investigadoras que tem colaborado connosco, como ETALI em português e outros, aqueles que não deixam memória. Eles são os que nós, na Académica, nunca deixaremos de esquecer. Por isso, este novo portal pretende servir como repositório de toda a produção da Académica da Madeira desde os anos 90. Possui centenas de notícias sobre a e o ensino superior em Portugal e no mundo e é, se não o melhor, um dos melhores portais noticiosos universitários do país. Termino com um alerta. O crescimento da universidade é sinónimo de desenvolvimento da região. Desafio a sociedade civil, todas as entidades e autoridades aqui presentes a defenderem a Universidade da Madeira. Aos classicistas presentes, incluindo o magnífico reitor da Universidade da Madeira, permitem-me adulterar as míticas palavras de Júlio César ao rejeitar sua segunda esposa, Pompeia. À Universidade da Madeira não basta ser da Madeira, tem que parecer ser da Madeira. Madeirenses, não se divorciem de nós, trabalhamos juntos em prol da nossa região. Viva a região autónoma da Madeira e viva a sua universidade. Um bem-aja. Obrigado. Neste momento toma a palavra o Sr. Administrador da Universidade da Madeira, Dr. Ricardo Gonçalves. Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Sr. Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, Sra. Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região em representação do Sr. Presidente, Sr. Secretário da Educação, Ciência e Tecnologia em representação do Sr. Presidente do Governo Regional, Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal em representação do Sr. Presidente, Sr. Juiz Conselheiro da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, Sr. Presidente do Conselho Geral, Sr. Professor Dr. Duarte Luís Freitas, Preleitor da Oração, de Sapiência, Sr. Presidente da Direção da Associação Académica, Senhoras e Senhores Membros do Conselho Geral, demais autoridades académicas, civis, militares, religiosas e restantes ilustres convidados, senhoras professoras, professores, senhoras e senhores estudantes, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, cumprimentar e agradecer a todos os presentes, bem como todos aqueles que remotamente, via eletrónica, assistem à cerimónia académica. Hoje celebramos o Dia da Universidade da Madeira, dia assinalado pela então abertura das aulas da Companhia de Jesus aqui no Colégio de Jesuítas, a 6 de maio de 1570. A Universidade celebra hoje 34 anos de existência. Não obstante a inicial desconfiança, os resultados e a qualidade do trabalho levado a cabo por tantos continuam a demonstrar que a Universidade é essencial para a democratização do ensino superior na região autónoma. É, pois, motivo de orgulho e regozijo para os bem mais de 12 mil estudantes diplomados nos diferentes ciclos de estudos e cursos técnicos superiores profissionais. Somando-se a este o impacto que a formação superior tem na sociedade madeirense, o seu tecido social, económico, cultural, científico, mas também bem para além da nossa ilha. Endereço, pois, um agradecimento a cada um dos trabalhadores, docentes e não docentes, investigadores, que têm enfrentado muitas dificuldades, com parcos recursos, mas que se comprometeram com este projeto de construção e de crescimento da universidade. Agradeço igualmente aos estudantes, a nossa causa principal de existência. O vosso sucesso é o sucesso da universidade. É com muita satisfação que continuamos a ter conhecimento que muitos dos nossos estudantes, nas diferentes áreas de saber, têm-se destacado a nível regional, nacional e mesmo internacional, sendo naturalmente motivo de orgulho para esta academia e muito em particular para os seus docentes. Se exatamente há um ano, nesta mesma cerimónia, afirmava que persistiam significativos constrangimentos à missão da Universidade, passado mais um ano, os dossiês continuam por solucionar. Foi reconhecido na Lei de Orçamento de Estado de 2019 que os constrangimentos existem, da necessidade de compensação dos sobrecustos decorrentes da situação insular e da ultraperiferia da Universidade da Madeira. Contudo, devolvidos 3 anos, a proposta de Orçamento de Estado para 2022, atualmente em discussão, continua a não apresentar qualquer medida ou proposta que materialize qualquer resolução em relação a esta matéria.
A este propósito, aproveito a oportunidade para clarificar uma matéria que tem sido argumentada erradamente como sendo uma solução. Não constitui alternativa ou resolução desta matéria de subfinanciamento à Universidade o proposto aumento da dotação de financiamento do Orçamento de Estado para a Universidade de mais 1,88%, que consta na proposta do Orçamento de Estado que está em discussão. Esta matéria é facilmente entendida, pois somente a rúbrica de recursos humanos, os custos obrigatórios decorrentes daqueles que são as medidas legislativas que estão adotadas, as atualizações salariais e as progressões automáticas previstas na lei, tais medidas, per si, representam um custo acima de 4% da despesa total. Ou seja, continuamos a perder financiamento, apesar do aparente incremento da dotação global que está a ser alocada à Universidade. E para contextualizar, recordar que o Orçamento de Estado não paga a totalidade dos recursos humanos da Universidade da Madeira, assumindo unicamente 79% daquilo que são os encargos com recursos humanos. No caso dos serviços sociais, essa situação ainda é mais grave, assumindo o Orçamento de Estado unicamente 39% daquilo que são os encargos com recursos humanos. No âmbito daquilo que foi a audição da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no âmbito da apreciação em especialidade da proposta do Orçamento de Estado, na passada quarta-feira, instada a comentar a resolução desta concreta matéria, reconheceu a Sra. Ministra, como o Sr. Presidente da Associação já o referi, a necessidade de encontrar, de facto, um novo modelo de financiamento mais justo, reconhecendo a justiça da reivindicação da Universidade. Contudo, não existe qualquer compromisso de como, quando e quanto. Ou seja, continuamos com uma mão cheia de nada. É inadiável e de interesse público, no quadro das competências próprias, sejam tomadas concretas ações. A normal atividade da Universidade está colocada em causa. Agravada ainda para mais, com o atual regime transitório de execução orçamental previsto na Lei de Enquadramento Orçamental, com o respectivo sistema duodecimal, com o regime duodecimal, perdão. Os estudos, as soluções, as propostas, as alternativas foram sebejamente apontadas junto de todos os interlocutores. Precisamos de respostas. E mais importante que tudo isso, de ações concretas e efetivas. Somada a esta realidade de crónico subfinanciamento anual e consequente depauperamento de saldos de gerência, soma-se, por outro lado, a ausência de quaisquer instrumentos financeiros que permitam à Universidade realizar investimentos de capital que lhe permita reequipar-se, intervir na adequada manutenção e melhoria da eficiência das infraestruturas que utiliza, estando arredada do acesso aos fundos e programas operacionais e fundos descentralizados no âmbito daquilo que são os quadros comunitários de apoio. Esta situação persiste há quase 2 décadas. Esta situação causou efeitos perniciosos, colocando-nos numa posição de clara inferioridade perante as nossas congêneres, o que não é de todo aceitável. No início do ano de 2021, foi aprovada pelo Governo português a Estratégia Portugal 2030, que será o referencial para a aplicação dos vários instrumentos da política a adotar nos próximos anos, dos quais se destacam naturalmente o quadro financeiro plurianual, Portugal 2030, o Next Generation EU, instrumento europeu temporário, onde se enquadram os conhecidos PRRs, concebidos para impulsionar a recuperação económica e social, tendo presente aquilo que foram os danos causados pela pandemia. Em termos globais, este será o maior pacote de estímulo alguma vez financiado pelo Orçamento da União Europeia, num total de 1,8 bilhões de euros, para ajudar a reconstruir a Europa. A este propósito, a Universidade, recentemente, em parceria com a Universidade do Algarve, a Universidade de Évora, a Universidade Nova de Lisboa, apresentou uma candidatura a financiamento ao PRR, na qualidade de líder de projeto, tendo alcançado com sucesso financiamento a um programa Impulso Jovem STEAM e Impulso Adulto, projeto que permitirá contribuir para a formação e qualificação de jovens e o reskilling e upskilling de adultos já qualificados, bem como a construção de infraestruturas, contratação de recursos humanos e bolsas de redução de propinas, num montante total do projeto de 3.521.000 euros, dos quais 2.051.000 reservados à componente da Universidade. Também, recentemente, a Universidade, no âmbito do Programa de Alojamento Estudantil a Custos Acessíveis, financiado também pelo PRR, apresentou 3 candidaturas a financiamento, tendo obtido sucesso na primeira fase do concurso, aguardando-se pela apreciação e negociações que decorrerão nas próximas semanas, na fase que se intitula Investimento, em que o objetivo é renovar, adaptar e construir novas camas, incrementando aquela que é a oferta atual,
de 209 camas para 434 camas, num total de investimento que ascenderá aproximadamente aos 9 milhões de euros. Passando para a componente da área social, o concurso de bolsas de estudo deste ano letivo apresentou uma vez mais um crescimento, comparativamente com o ano atrasado. Tivemos 1.802 candidatos a bolsas de estudo, ou seja, tivemos mais 9% do que no ano anterior. Do ponto de vista de bolsas deferidas, temos 1.517 bolsas deferidas, ou seja, mais 10% do que aquilo que foi no ano atrasado. Isto é, num universo de 3.390 alunos candidatáveis a bolsa de estudo, 44,8% dos nossos estudantes são estudantes bolseiros. Eu sublinho 44,8%. A despesa total do concurso no presente ano letivo quanto a bolsas de estudo e os seus complementos assumirá no presente ano letivo uma verba de 2.397.000 euros, dos quais já estão pagos 1.890.000 euros à data. Não obstante estarmos a registrar um crescimento naquilo que é o número das bolsas atribuídas, que cobrem efetivamente mais estudantes, o que é facto é que a bolsa média dos estudantes tem vindo a diminuir. Esta queda registra-se desde o ano letivo de 2014-15, em que então existia uma bolsa média de 227 euros mês, para os atuais 158, ou seja, uma diminuição acumulada de sensivelmente 31%. Relativamente aos programas de apoio social promovidos pela Universidade da Madeira e pelos serviços sociais, destacarmos o Fundo de Apoio de Emergência, mecanismo este criado como forma de combate ao abandono escolar, financiado por receitas próprias da Universidade, que é dotado com um montante inicial de 40.000 euros, aos quais somam-se donativos de instituições parceiras e mecenas. No corrente ano letivo tivemos 116 candidaturas, dos quais 90 reuniram requisitos para essa mesma atribuição, tendo as mesmas já sido pagas. No âmbito daquilo que é o programa Bolsa Blanda e Educação, projeto também ele social de apoio aos nossos estudantes, no presente ano letivo tivemos 2 dezenas de candidaturas, das quais reuniram condições de atribuição 12 estudantes, contribuindo este mesmo fundo também com 3 bolsas para o Fundo de Apoio de Emergência, num total de 12.500 euros. Apresentar em nome da Universidade e dos Serviços Sociais um agradecimento ao Blandi Group, à Cruz Vermelha Portuguesa e ao Grupo AFA pelo apoio aos programas sociais que temos vindo a promover junto aos nossos estudantes carenciados. Aproveito para assinalar que o novo site da internet dos Serviços Sociais está ativo desde hoje, poderá ser visitado em www.sasuma.pt. Aproveito para enaltecer todo o esforço levado a cabo pelas equipas internas da Universidade e dos Serviços Sociais para melhorar a imagem, acesso à informação, melhor comunicação de processos, num procedimento de melhoria contínua, tendo como objetivo ir de encontrar aquilo que são as expectativas dos nossos estudantes e da demais academia. Queria, para finalizar, para concluir, deixar uma palavra de reconhecimento, respeito e estima a todos os colegas, trabalhadores não docentes da Universidade e dos Serviços Sociais. Eu sei, vocês sabem, as grandes limitações de meios e recursos que dispomos. E, não obstante, têm de forma singular, tenaz e competente enfrentado inúmeras dificuldades e encontrado soluções para responder sempre da melhor forma aos desafios que todos enfrentamos. O vosso trabalho tem sido e continuará a ser de crucial importância para o sucesso da Universidade. Na tomada de posse e seu discurso, o Sr. Reitor disse, e cito, a Universidade será o que quisermos fazer dela. Há de crescer na medida da nossa ambição, qualidade e competência. Não podemos baixar os braços, sejamos, pois, ambiciosos, trabalhemos afincadamente, todos, juntos, pelo sucesso da nossa Universidade. Muito obrigado. Viva a Universidade. Para fazer a intervenção de encerramento, usará da palavra o magnífico reitor da Universidade da Madeira, professor Silvio Moreira Fernandes. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência,
Excelentíssima Senhora Presidente, Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, em representação de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia. Excelentíssimo Senhor Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional. Senhores Deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em representação do Presidente da Câmara. Senhor Juiz Conselheiro da Secção Regional do Tribunal de Contas. Senhor Comandante Operacional da Madeira, Senhor Bispo do Funchal, Excelência Reverendíssima, Senhor Antigo Presidente do Governo Regional e Doutor Honoris Causa da Universidade da Madeira, Senhor Professor Doutor Duarte Luís de Freitas, preletor da oração de Sapiência, obrigado pela sua excelente oração, Senhor Administrador da Universidade, Senhor Presidente da Direção da Associação Académica, Senhores Antigos Reitores da Universidade da Madeira, Senhor Antigo Presidente do Conselho Geral da Universidade da Madeira, Senhoras e Senhores Membros do Conselho Geral, Senhores Comandantes Militares e das Forças de Segurança, demais autoridades académicas, civis, religiosas e restantes ilustres convidados, senhoras membros da equipa reitoral, até é difícil dizer isso, e Senhor Pró-Reitor, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores estudantes, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, cumprimento igualmente todos os que assistem a esta cerimónia académica por via eletrónica. Começo por endereçar um particular agradecimento aos oradores que me precederam nesta cerimónia e à qualidade das vossas intervenções, qualidade e pertinência, que eu tomei atenção. Não posso comentar agora, senão não caberia o discurso. E, se me permitem, em especial ao professor Duarte Freitas, pela sua excelente oração de sapiência, que nos fez pensar sobre a natureza das universidades, a natureza do saber e a constituição das universidades como centros de saber organizado. E aí está a excelência que nós aqui queremos produzir e promover. Muito obrigado em nome de todos os nossos colegas e da Academia. Agradeço igualmente aos agraciados que irão receber a distinção alumni, pelo seu exemplo de vida profissional, que muito nos orgulha e honra, desejando, em nome da Academia, muitas felicidades e a continuação de uma vida de sucessos. Dirijo também uma fervorosa saudação à tuna delas, que comemora este ano os seus 25 anos de existência, desejando os maiores êxitos para a sua atividade. É comum e conveniente afirmar-se, neste contexto de celebração, que o Dia da Universidade é um dia de celebração da Academia, com tudo o que isso significa. Significa, em primeiro lugar, que estamos conscientes sobre a nossa missão na sociedade e no sistema educativo, de acordo com as intenções que presidiram à decisão de criar a Universidade da Madeira. Olho ali para o Sr. Dr. Alberto São Jardim, porque teve importância decisiva nessa criação. E hoje, o que é uma instituição criada e com exemplo de sucesso, deve-se de facto à visão estratégica de a criar. Muito obrigado por isso. Significa, outro sim, que chegamos a esta data comemorativa depois de percorrido um longo processo de crescimento e amadurecimento, que é reconhecido por todos e que muito se deve ao trabalho dos que, em cada circunstância, sejam docentes, não docentes e alunos, participaram em todos os momentos da história da nossa instituição. Significa ainda que este dia de celebração deve constituir um dia de esperança e de projeção para o futuro da nossa universidade, apesar de todas as dificuldades existentes e que foram aqui já discriminadas, e acreditar que não são insuperáveis e que é necessário lutar proativamente para a consecução dos objetivos programáticos que se encontram plasmados nos documentos fundadores, estatutários, estratégicos, que nos orientam e determinam. É à luz deste entendimento que considero ser importante este Dia da Universidade para refletir sobre a situação presente e sobre os projetos que estruturarão o seu futuro. Lembro aqui a minha promessa de tematizar as intervenções nos dias da Universidade e da abertura solene do ano académico. Recordo ainda que no ano passado, nesta mesma ocasião, desenvolvi o tema da Academia, repassando, analisando, indicando e estabelecendo as linhas mestras do programa de ação.
Seguindo naturalmente a promessa feita, proponho-me hoje completar o tema com a visão estratégica atualizada, atendendo aos fatores que, entretanto, vieram, por um lado, condicionar parte importante do que era esperado realizar e, por outro, abrir novas vias de resolução dos atuais problemas. Pretendo apresentar-vos um quadro perceptível e tão claro quanto possível da política académica, matéria que então desenvolvi, e conjugá-lo com uma visão prospectiva, associando a política de desenvolvimento de áreas estratégicas que assentam sobre a base do nosso sistema educativo. Quer isto dizer que a Universidade da Madeira tem a funcionar uma estrutura de ensino, investigação e serviço à instituição e à sociedade, cuja base assenta nos ciclos de estudos, conferentes de grau ou de diploma, cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas, mestrados, doutoramentos e, adicionalmente, cursos breves, cursos de pós-graduação especializados e de outra natureza. A atividade de investigação e serviço encontra-se intimamente associada a esta base e constitui, como referi na cerimónia solene de abertura do presente ano escolar, uma das funções mais importantes da Universidade, uma vez que marca de forma indelével a diferença entre uma instituição meramente orientada para o ensino, que nós não aceitamos, e uma instituição que é esta componente acrescenta o valor da atividade de investigação e desenvolvimento. Este valor distingue qualitativamente a instituição e os seus ciclos de estudos. Permite também aos estudantes a iniciação progressiva e a sua inserção em ambientes de investigação, criando aquilo que se chama escola. As universidades têm que ter escola, fazer escola para deixar essa escola para as gerações vindouras. Esta é, do ponto de vista do enquadramento jurídico do ensino superior e da praxis académica, a estrutura de funcionamento de uma universidade e a missão que lhe é conferida como serviço público e função educativa, científica, cultural e tecnológica. No caso presente da Universidade da Madeira, a estrutura de oferta formativa apresenta a seguinte caracterização. Começo pelos cursos técnicos superiores profissionais, chamados TESP, melhor dizendo. A UMA tem neste momento a funcionar 16 destes cursos e que estão acreditados, dos quais 15 estão atualmente em funcionamento, com um total de 532 alunos. Existem 3 novos cursos em análise pela Direção-Geral do Ensino Superior, um curso em gestão de alojamento, outro em ciências e tecnologias do mar e da atmosfera, um curso em promoção da qualidade de vida e bem-estar da pessoa idosa. A propósito do financiamento e sustentabilidade desta vertente do sistema politécnico, que é estruturante para a região e para o país, repito aqui o que escrevi no ano passado. Cito, o projeto de desenvolvimento do ensino politécnico na modalidade TESP, embora tenha sido uma aposta claramente ganha, com expressão nos últimos cursos que oferecemos e no significativo número de estudantes que têm entrado para o sistema, tem, no entanto, a desvantagem de ser um projeto que é constante e recorrentemente penoso de gerir do ponto de vista financeiro, por depender de candidaturas próprias à Direção-Geral do Ensino Superior. Fim de citação. Acrescento, lamentavelmente, que este cenário não se alterou, uma vez que, além de um remanescente de verbas relativas ao ano 2019-2020, não foi ainda publicado o edital para o ano de 2020-2021. É natural que uma decalagem desta ordem entre o tempo de adiantamento das verbas pela Universidade da Madeira e o respectivo pagamento pela Direção-Geral do Ensino Superior penaliza gravemente a UMA e a sua capacidade de gestão desta tão importante componente da sua formação. E, ainda mais, quando o quantitativo em causa ronda 1 milhão de euros. Para obstar a este impasse e para tornar viável a formação neste nível, a Universidade da Madeira tomou a decisão de candidatar a edição do presente ano letivo dos TESP a financiamento através do Plano Operacional da Madeira. Facto que quero aqui ressalvar e agradecer pela importância que se reveste para a UMA e para a região. Ainda neste âmbito, refere-se a exigência da A3ES, no sentido de que a UMA tenha a área do ensino politécnico fisicamente autónoma do sistema universitário. A construção de um edifício próprio para este efeito tem sido equacionada desde a avaliação institucional.
A Universidade candidatou a financiamento do projeto da construção do novo edifício, no âmbito do já referido Plano de Recuperação e Resiliência pelo Sr. Administrador, tendo visto aprovada a verba de cerca de 1.100.000 euros, verba manifestamente insuficiente para a construção de um novo edifício. Ainda esta manhã mantivemos uma reunião com o Governo Regional, onde esteve presente o Sr. Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, no sentido de encontrar uma solução integrada no complexo da Penteada para a concretização deste projeto. Quanto às licenciaturas, temos em funcionamento 21 licenciaturas, com um total de 2.414 estudantes inscritos. A oferta formativa neste ciclo encontra-se estabilizada, esperando-se que, com o reforço da internacionalização, seja possível preencher mais vagas nos cursos menos procurados e manter e consolidar os cursos com menos procura. Mantém-se, no entanto, a preocupação em dotar os nossos primeiros ciclos, que são a base fundamental da nossa estrutura, das condições necessárias para que continuem a ser a estrutura de base do nosso edifício educativo. Quanto a mestrados, a Universidade da Madeira tem em funcionamento 21 mestrados, com um total de 423 estudantes inscritos. Existem 3 novos mestrados aprovados pela A3ES, um mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde e do Bem-Estar, um mestrado em Design, um mestrado em Educação e Desenvolvimento Comunitário. Além disso, a Universidade tem um mestrado em Gestão que se encontra em fase de conclusão da acreditação. No que diz respeito aos doutoramentos de terceiro ciclo, a Universidade possui 8 cursos em funcionamento, com um total de 77 alunos inscritos. Relativamente a pós-graduações, em parceria com o ISCTE, está em funcionamento uma pós-graduação na área da gestão, com 24 alunos, uma pós-licenciatura em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, com 23 alunos. E aprovada uma nova pós-graduação em gestão de empresas turísticas. Encontram-se ainda em preparação as pós-graduações já anteriormente previstas em Serviço Social, em Ciência Política e em Vídeo e Animação de Autor, bem como no âmbito do projeto PRR, já referido, em Educação STEAM, as pós-graduações em Envelhecimento Ativo e Promoção do Bem-Estar e em Inovação e Empreendedorismo. A outro nível, o Centro de Desenvolvimento Académico, CDA, é responsável pelo funcionamento de cursos breves. A Universidade oferece também, na Faculdade de Artes e Humanidades, o curso de Português Língua Não Materna. O total de estudantes inscritos nos ciclos de estudos conferentes de grau ou diploma é de cerca de 1.500, aos quais se devem acrescentar os estudantes inscritos em outras modalidades de ensino, cursos breves, unidades curriculares singulares e em programas de mobilidade do género da mobilidade de Erasmus, e, no total, todos estes estudantes preenchem o quantitativo de 3.900, o que é um número bastante significativo, atendendo aos últimos anos de crescimento da Universidade da Madeira. Queria, neste ponto, ressalvar que, se dúvidas houvesse sobre a capacidade de a Universidade crescer, melhorar e expandir a sua oferta formativa, essas dúvidas não têm razão alguma de ser. Efetivamente, no capítulo das novas formações, incluindo as que constam do projeto do PRR, que referi já e analisarei depois, assinala-se as que foram já aprovadas pela Agência de Acreditação A3ES e as que estão em processo de acreditação. Nas condições que a agência impõe para a acreditação de novos ciclos ou para a de alguns dos atuais ciclos, está, entre outras, a do reforço do corpo docente. Isolo aqui este tópico, uma vez que está associado à já longa luta para que a Universidade da Madeira tenha, como já foi reconhecido pela Assembleia da República em 2019, e aqui bastamente referido pelos anteriores discursos, o reconhecido o direito à majoração do seu orçamento. A falta deste meio indispensável tem vindo a afetar a capacidade de a Universidade da Madeira poder apoiar as suas áreas de suporte à atividade formativa e à atividade de investigação, ao reforço dos recursos humanos e da modernização de equipamentos e da transformação digital. Tivemos vários anos sem poder ter acesso aos fundos para a modernização administrativa e também para a internacionalização. E todos sabemos quão penoso e injusto é trabalhar em condições precárias no apoio a estas atividades.
A Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professora doutora Elvira Fortunato, instada anteontem na audição parlamentar da Assembleia da República sobre a questão do subfinanciamento das universidades da Madeira e dos Açores, reconheceu que era necessário encontrar um modelo mais justo de financiamento destas universidades. Espero que esta nova posição de abertura em relação a este problema venha a concretizar-se o mais rapidamente possível. Sabemos perfeitamente que as universidades não dependem única e exclusivamente das dotações do Orçamento de Estado. Dependem de outras fontes, receitas próprias, de prestação de serviços, etc. Mas é insufismável que os meios provenientes do Orçamento de Estado são a base da estrutura financeira das universidades e do seu funcionamento. Insisto novamente neste tema porque é fundamental não o deixar cair no esquecimento quando está em causa a sustentabilidade da nossa universidade e o que é um instrumento importantíssimo de desenvolvimento da região autónoma da Madeira. Passando a outro ponto, há pouco referi a qualidade dos projetos que os nossos colegas apresentam para aprovação da A3S. Quero aqui prestar uma homenagem a esses colegas que muitas vezes, com grandes sacrifícios, mas sempre considerando a causa maior da universidade, têm sido verdadeiros exemplos de dedicação ao saber, à ciência e à causa pública. Merecem esta homenagem, como merecem também que haja condições financeiras para progredir na carreira, tanto ao nível da avaliação de desempenho, quanto da progressão para ter acesso às categorias de topo da carreira. Merecem ainda uma justíssima homenagem os colegas que, durante o ano passado e até esta data, passaram à situação de aposentação. À professora Manasse Kadem e aos professores Kurt Milner, João Prudente, aqui presente, Michael Benilov e Pedro Telhado Pereira, também aqui presente, e apresento em nome da Universidade da Madeira um agradecimento especial pelo contributo de uma vida académica ao serviço do saber e do ensino. Desejo-vos muitas felicidades para esta nova fase da vossa vida, esperando que guardem uma memória positiva da nossa instituição e de todos quantos convosco privaram nas atividades de cariz pedagógico, científico e de serviço à Universidade e à sociedade. Permita-me, em particular ao professor Pedro Telhado Pereira, antigo reitor desta instituição, que o saúde em nome de todos os aposentados, na merecida homenagem que ora lhe presto e lhes prestamos. Muito obrigado pelo serviço à Universidade e à região. Quanto aos funcionários não docentes, também merecedores destas palmas, também passaram à situação de apresentação as colegas Ana Isabel Gomes Fernandes, Isabel Adelino Mendes, Maria Ângela Silva e Maria Gorete Camacho. Reafirmo os agradecimentos pelo vosso serviço à instituição e votos de felicidades e sucessos para esta nova fase da vossa vida. E não é sem emoção que chega o momento de rememorar aqueles que nos deixaram. Lembro em particular a funcionária Maria da Conceição Gouveia, que foi exemplo de dedicação e de altruísmo, e mais recentemente o professor Marcos da Silva, que fez parte do antigo ISAD e ainda participou na transição entre esta instituição e a sua integração na UMA, tendo formado e marcado positivamente muitas gerações de alunos, alguns dos quais são nossos docentes no atual Departamento de Arte e Design. Fomos hoje surpreendidos pela notícia do falecimento do padre Manuel Eleutério de Ornelas, que foi entre 1990 e 2003 o nosso professor na área de estudos clássicos. Este acontecimento é particularmente penoso para mim, uma vez que privei profissionalmente com o professor Eleutério na área dos estudos, que também é minha, a quem devo o exemplo de dedicação e fascínio pelo saber e pela atividade pedagógica e, acima de tudo, por termos cultivado uma grande amizade. A perda dos grandes amigos quase inviabiliza o uso das palavras mais adequadas para expressar o desgosto e a dor que nos atingem de uma forma tão cruel. A Universidade da Madeira muito deve à sua dedicação e entrega no processo de fundação e início do funcionamento dos nossos cursos. O professor Eleutério deixa em todos nós uma enorme saudade e uma grata memória.
Cabe agora incidir a atenção sobre o tema que tenciono apresentar como estruturante para o desenvolvimento da Universidade da Madeira. As unidades orgânicas que na vertente universitária quanto na vertente politécnica fazem parte de um programa que permite apoiar e pôr em funcionamento projetos estratégicos que se revelam decisivos não só para o próprio desenvolvimento da missão da UMA, mas também para harmonizar a política universitária com a política de desenvolvimento da região autónoma da Madeira. Nesse sentido, gostaria de referir alguns dos projetos que, pela sua natureza, contribuem para reforçar o desenvolvimento da Universidade da Madeira. Tratarei neste capítulo dos projetos estratégicos da medicina, do turismo, do mar, da formação profissional, da formação de professores, e da escola sénior. Começando pelo projeto da medicina, trata-se de um projeto iniciado em 2004, através de um protocolo celebrado com a Universidade de Lisboa e com a sua Faculdade de Medicina, projeto que mais recentemente sofreu uma evolução positiva, a quando da proposta e respectiva aprovação da extensão ao terceiro ano. Esta evolução para o funcionamento do ciclo básico só foi possível com o apoio do Governo Regional, através da Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil e do CESARAM, facto que, além do mais, permitirá a evolução do projeto através da progressiva ligação ao novo Hospital Central e Universitário da Madeira, medida que aqui propus no ano passado e que, com especial agrado, verifico ter sido adotada pela região. E permitam-me um à parte relativo a esta visão integradora da UMA na região e na cidade que a acolhe como sede. Será conveniente que, como já disse e escrevi, a cidade do Funchal se assuma como uma cidade universitária. No seu tecido urbano tem instalada a Universidade da Madeira, com os seus diversos centros pelos quais se estende a sua atividade. Este edifício, o Colégio dos Jesuítas, o campus pedagógico e científico da Penteada, a Quinta de São Roque e a residência de Nossa Senhora das Vitórias na Rua Santa Maria. Com os seus cerca de 3.900 estudantes, a Universidade tem uma expressão na vida urbana e cultural da cidade que merece uma atenção especial e, nesse sentido, uma promoção que potencia a vida da cidade sob a égide da marca de cidade universitária. Retornando ao projeto de medicina, será desenvolvido todo um programa de investigação na área da medicina que deverá acolher, espero, a participação dos médicos doutorados em medicina que exercem atividade na região, dos colegas da UMA que investigam na área ou em áreas confinantes, entre as quais a já protocolizada área dos estudos sobre o cancro, de modo a consolidar massa crítica suficiente para dar corpo a um centro de investigação que seja reconhecido e financiado pela FCT, Fundação para a Ciência e para a Tecnologia. Outro pilar para associar a estas vertentes pedagógica e científica é o da criação do futuro Centro Académico Clínico, cuja existência é crucial para o incremento e desenvolvimento do ciclo de estudos e do próprio projeto de medicina com o futuro Hospital da Madeira. Quanto ao projeto do turismo, o projeto teve início no primeiro mandato do reitor José Carmo, e foi uma ideia do reitor José Carmo, tenho que aqui reconhecer e louvar, e hoje encontra-se em pleno funcionamento. Em 7 anos, foi possível aprovar e pôr em funcionamento a licenciatura em Direção e Gestão Hoteleira, que já cumpriu com êxito um ciclo completo de estudos, um mestrado em Gestão Hoteleira, em parceria com o Instituto Politécnico de Leiria e em regime de Bilearning, que se encontra no seu primeiro ano de funcionamento, e 4 cursos TESP e vários cursos para executivos. Noutras vertentes, o projeto de turismo tem em funcionamento na UMA um polo de investigação, CITUR, e o Observatório de Turismo, que desde a criação do projeto de turismo realiza, entre outros, o trabalho de monitorização de satisfação dos turistas, num projeto em colaboração com a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, que no ano passado celebrou connosco um contrato de programa para financiar este tipo de ações. Embora muito tenha sido feito no âmbito do projeto que era crucial para a Madeira, uma vez que não fazia sentido não ter oferta formativa na universidade destinada a esta área, para mais numa região turística por excelência, é todavia o nosso entendimento que a Universidade da Madeira, uma vez atingida esta fase de desenvolvimento do projeto, deve providenciar no sentido de o melhorar, incrementar e fazer alcançar um patamar que a qualifique como referência nacional e internacional. Para a consecução desse intento,
considera-se necessário que venha a ser transformado e posteriormente enquadrado naquilo a que poderemos designar de Escola Internacional de Turismo, com a participação de um parceiro internacional especializado na área e com a respectiva colaboração com unidades hoteleiras da região. Para a integração na política da RAM sobre o turismo, deverá igualmente ser objeto de um protocolo específico a ser celebrado entre a Secretaria Regional de Turismo e Cultura e a Universidade da Madeira. A integração destas componentes contribuirá para alcançar a desejada excelência nesta área. A Universidade da Madeira ganhará em agregar as competências existentes nos seus diversos departamentos e áreas científicas que, de algum modo, se especializaram e têm interesses de investigação em fins com a área do turismo. Ganharão igualmente os seus parceiros e a região. Trata-se, pois, de conferir à área os instrumentos que carece para que, na Madeira, possamos ser excelentes no turismo que temos, na oferta formativa que disponibilizamos e na investigação que fazemos. Terceiro projeto do mar. Tem sido comumente aceito que Portugal, e em especial as regiões autónomas, têm no mar e na economia do mar um ativo de veras valioso para o desenvolvimento do país e para o reforço da sua posição geoestratégica no mundo. Além disso, esta área de intervenção não se esgota nos recursos que dispõe, sendo antes uma área que se interliga a outras áreas como a da atmosfera e do clima. O desenvolvimento das atividades de formação em algumas unidades curriculares, em planos de estudos da UMA e a investigação científica na área do mar, ou mais especificamente nas ciências do mar, remonta à primeira década da existência da nossa instituição, tendo sido reforçada com a integração da Universidade da Madeira no projeto do Centro de Biologia Marinha Cais do Carvão, no âmbito de um protocolo com a Câmara Municipal do Funchal, que se encontra ainda em vigor. Mais recentemente, e a par da continuação da atividade da UMA, tem havido um forte desenvolvimento de investigação e desenvolvimento nesta área por parte da RDT, tanto nos seus polos do IDL e do MARE, como no âmbito do Observatório Oceânico da Madeira. Atendendo ao interesse despertado por esta área, a UMA e a RDT e o Governo Regional e ainda o Estado-Maior-General das Forças Armadas, através do Comando Operacional da Madeira, celebraram um protocolo designado Sentinela do Atlântico para o desenvolvimento de tecnologias de vigilância e monitorização do espaço marítimo da RAM. Foi nesta sequência que, na já aludida candidatura da UMA, como líder de um projeto financiado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, em copromoção com as universidades do Algarve, de Évora e Nova de Lisboa, o projeto apresentado tivesse o mar como uma das suas áreas temáticas. Nesse sentido, foram propostos 2 TESPs, 2 pós-graduações, 3 mestrados, dos quais 2 profissionais. Além do TESP, já referido nas áreas da atmosfera e do oceano, está a ser preparada uma proposta de mestrado em atmosfera, oceano e clima, que será selecionada em língua inglesa, com o propósito de suscitar também o interesse de estudantes internacionais. À parte desta oferta formativa, que irá ser submetida para entrar em funcionamento ao longo do período de vigência do projeto, a UMA, juntamente com a RDT, concorreu a 3 vagas no âmbito do concurso de emprego científico institucional pela FCT para as áreas da atmosfera, oceano e clima. Este contexto favorável à colaboração especializada sobre o mar constitui uma rara oportunidade de a Universidade participar de forma ativa e segura numa área de grande importância para a nossa economia, promovendo e liderando a investigação e a formação necessárias para, à semelhança dos projetos estratégicos já mencionados, concorrer para uma posição de relevo na política científica e educativa sobre o mar e as alterações climáticas. Quanto ao projeto de ensino e formação, a Universidade da Madeira construiu parte fundamental da sua matriz, desde a sua fundação até o início deste século, com base na formação de professores, embora não a tenha inteiramente abandonado ao longo da sua história, em particular nos cursos de educação, tanto os que são ministrados pelo Departamento de Ciências e Educação, como os que estão afetos aos departamentos de Educação Física e Desporto e de Matemática. Todos sabemos que já há algum tempo o tema da formação de professores voltou ao debate público devido à falta de professores em determinadas áreas ou disciplinas do nosso ensino básico e secundário. Referi em anteriores intervenções que a Universidade da Madeira não está alheia ao apelo para que, na medida das suas possibilidades e recursos, possa contribuir para ajudar a colmatar as carências existentes ou a existir.
Nesse sentido, a intervenção da Universidade da Madeira, naturalmente em articulação com a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, com a qual já temos trabalhado neste assunto, deve, antes do mais, partir do diagnóstico da situação e das soluções que a resolução deste problema exige. Seguir-se-á, naturalmente, a elaboração de um memorando de entendimento, eventualmente sob a forma de um contrato-programa, para a implementação de um projeto de natureza pedagógica que poderá, se necessário, integrar a participação de outras instituições de ensino superior. Este projeto poderá, numa primeira fase, incluir a organização de pós-graduações para que licenciados com créditos insuficientes para integrar o mestrado em ensino em diversas áreas, disciplinas, os possam obter na área científica para a qual pretendem candidatar-se, quer com a atual legislação, quer eventualmente com nova legislação, poderemos começar a preparar as condições para que haja candidatos suficientes para suprir as carências existentes. Numa segunda fase, a Universidade da Madeira, individualmente ou em parceria, providenciará nas áreas pertinentes e contratualizadas os respectivos mestrados em ensino. Finalmente, a Escola Sénior. Ao inscrever este projeto no programa que apresentei ao Conselho Geral, filo por saber e ter consciência de que, à semelhança dos projetos que acabei de enumerar, encerra tópicos, também eles transversais e de natureza interdisciplinar e multidisciplinar, com capacidade para congregar a participação de muitas áreas científicas que uma desenvolve nas suas unidades orgânicas. A Escola Sénior assume-se na prática como um projeto mais amplo de formação, investigação e serviço sobre o tema do envelhecimento. Deste ponto de vista, deve constituir uma oportunidade de a Universidade dar resposta a um problema cada vez mais decisivo na nossa região e, consequentemente, encontrar formas de agregar investigação de qualidade sobre esta matéria. Investigação que já se realiza em várias vertentes e em áreas tão diversas, que vão desde as artes e humanidades e ciências sociais até às ciências exatas, ciências da vida e ciências da saúde, como também no âmbito das atividades do CDA. Atendendo a este lato espectro de capacidade de investigação e de criação de massa crítica e, adicionalmente, ao desenvolvimento de parcerias com diversas secretarias regionais e com entidades estratégicas que poderão associar-se a este projeto, a Universidade irá, por certo, ter um instrumento privilegiado para nos ajudar a refletir, investigar e encontrar soluções para um dos fenómenos mais intrinsecamente caracterizadores do nosso tempo. Juntamente com os projetos e as atividades de investigação e desenvolvimento que referenciei e desenvolvi na cerimónia solene de abertura do ano académico, estes projetos constituem a prova de que poderemos fazer muito mais. E para que se possa efetivar o que aqui foi apresentado, será necessário muito trabalho, uma forte especialização colaborativa, interna e externa, e a capacidade de encontrar os melhores meios para obter financiamento, quer através de contratos com os nossos parceiros privilegiados, quer mediante candidaturas a fundos comunitários, seja através do PO Madeira, seja de outras fontes, como o Governo da República e a União Europeia, ou ainda de nova política de apoio às regiões ultraperiféricas, recentemente anunciada pela Comissária Elisa Ferreira. Por fim, e não querendo penalizar-vos, subtraindo o espaço ao pouco tempo de que todos dispomos nesta sociedade que padece da voragem do tempo que se esgota, queria apenas reafirmar o compromisso da equipa que lidero e da nossa Universidade em lutar firmemente para atingir os objetivos aqui discriminados. O seu êxito será, como soe dizer-se, o sucesso de todos nós. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, vamos dar início à cerimónia de atribuição da distinção Alumni. Convido a senhora vice-reitora, professora Custódia Drummond, na qualidade de presidente do júri desta distinção, a apresentar esta iniciativa e os agraciados.
Muito boa tarde a todos que estão a seguir esta cerimónia, quer seja na forma presencial ou online. A distinção Alumni foi instituída no ano 2019 e pretende distinguir anualmente até 3 diplomados pela Universidade da Madeira que se tenham destacado pelo seu percurso profissional e ou conduta cívica, constituindo-se como uma referência para os seus pares e para a sociedade, contribuindo desse modo também para a consolidação da imagem da Universidade da Madeira como uma instituição de ensino superior de referência. Os diplomas dos distinguidos podem ser os conferentes de grau, ou seja, de licenciado, mestre ou doutor, mas também de técnico superior profissional. Os distinguidos resultam da decisão de um júri nomeado para o efeito, com representação da reitoria, dos funcionários docentes e não docentes, dos estudantes e dos diplomados da UMA, que apreciam o conjunto das propostas recebidas, apresentadas durante um período específico, publicitado anualmente, onde cada elemento que tenha integrado ou integre a academia pode apresentar apenas uma proposta de diplomado a distinguir. Os distinguidos serão referidos por ordem alfabética e os seus percursos serão referidos de forma sucinta, dada a natureza da cerimónia. Agradece-se a todos quantos apresentaram as propostas. Passo então a chamar os diplomados distinguidos por ordem alfabética. Carlos Miguel Soares Lopes. Eu vou pedir só que aguardem um pouco, vou ler um pouco da sua biografia. Não sei se quer... Ótimo. Acho que já... Okay, obrigada. Licenciado em Economia pela Universidade da Madeira em 2005 e mestre em Ciências Empresariais na área de especialização em empreendedorismo e inovação pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade Técnica de Lisboa, em 2009. Em 2005, iniciou funções de gestor de projetos na Startup Madeira, sendo responsável pela implementação do RS4E, projeto dedicado ao fomento do empreendedorismo junto dos estudantes do ensino secundário, profissional e superior. De 2012 a 2016, participou na avaliação e acompanhamento de equipas no StartWeb, programa de aceleração de ideias para a web. No mesmo período, incentivou e acompanhou o processo de candidatura de equipas madeirenses para a participação em concursos e programas nacionais de empreendedorismo, Lisboa Big Apps, Innovation Award, Sinfo Acredita Portugal, Lisbon Challenge, Vodafone Big Smart Cities e IGO Mentes Criativas. Entre 2015 e 2017, integrou a equipa responsável pela direção da Delegação Regional da Ordem dos Economistas, na qualidade de vogal suplente. Desde 2017, é membro convidado do Observatório de Emprego e Formação Profissional da Universidade da Madeira. Em 2017, foi responsável pela candidatura e gestão do programa Madeira Startup Retreat, programa de aceleração de startups internacionais na área do turismo e lazer, uma iniciativa em parceria da Startup Madeira, do Turismo de Portugal e da Nova School of Business and Economics. Desde novembro de 2017, desempenha as funções de presidente executivo na Startup Madeira. Paralelamente à sua atividade no mundo empresarial, lecionou na UMA entre 2010 e 2016, como convidado em unidades curriculares de marketing, empreendedorismo e gestão e marketing agrícola. Tem-se dedicado grande parte da sua atividade ao apoio a startups, ao empreendedorismo, inovação e educação. Enquanto presidente da Startup Madeira, tem desenvolvido e apoiado novas iniciativas que envolvem o trabalho remoto, nómadas digitais e transformação digital. Muito obrigada.
Agradeço ao Sr. Reitor por entregar o galardão. José António de Barros Rodrigues. Vou então primeiro. José António de Barros Rodrigues licenciou-se em Comunicação, Cultura e Organizações na Universidade da Madeira em 2009 e concluiu o mestrado em Estudos Regionais e Locais também na UMA em 2012. Agente principal da PSP, é apaixonado pelas causas humanitárias, vem desenvolvendo um trabalho excepcional pela comunidade em regime de voluntariado. Em 2009, após concluir a licenciatura, fundou a Associação Teatro Metáfora, Associação de Amigos das Artes, com o intuito de dinamizar atividades artísticas, mas também de colaborar no processo formativo de pessoas com menos oportunidades, potenciando efeitos multiplicadores na dinamização de eventos criativos e no desenvolvimento integral e sustentável da comunidade. No entanto, antes de fundar a associação, já desenvolvia um trabalho com os jovens da sua freguesia. A associação que o mestre José António dirige proporciona a centenas de jovens da região programas de mobilidade em diferentes países. São programas de voluntariado ou intercâmbios e cursos de formação, nomeadamente no âmbito do Erasmus+, e do Corpo Europeu de Solidariedade. São projetos que permitem a partilha de experiências, a promoção da nossa cultura e o desenvolvimento de competências relevantes para o futuro dos jovens. Por outro lado, em Câmara de Lobos, também são acolhidos jovens estrangeiros em projetos de voluntariado. Os voluntários prestam serviço na comunidade, dinamizando diversas atividades de cariz social, ambiental e cultural durante vários meses. Outros tantos técnicos de juventude, professores, agentes culturais, entre outros, têm sido convidados para participar em cursos de formação e intercâmbios, sobretudo no estrangeiro. São inúmeros os temas abordados nesses eventos, que vão desde a inclusão aos direitos humanos, à migração, à educação global, à sustentabilidade, entre outros assuntos de elevado interesse. Em 2019, recebeu o Prémio Europeu da Sustentabilidade pela Comissão Europeia e, no mesmo ano, o Prémio Gulbenkian de Sustentabilidade pelo trabalho que tem feito na área da educação ambiental, através da iniciativa que o mesmo fundou, Green Steps. As instalações artísticas feitas a partir de resíduos urbanos, criados no âmbito da associação, onde a grande maioria dos envolvidos são jovens, que aprendem com os membros da associação, que prestam serviço de voluntariado, contribuíram para as distinções anteriormente mencionadas. Estamos perante um cidadão consciente e empreendedor que tem contribuído fortemente para uma sociedade mais justa, coesa, inclusiva e sustentável. Muito obrigada. Paulo Sérgio Garanito Santos. Licenciado em Biologia pela Universidade da Madeira em 2002, foi presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Académica da Universidade da Madeira entre 1997 e 1999 e foi membro do Senado da Universidade da Madeira e do Departamento de Biologia. É jornalista na Antena 1, todos nós estamos habituados todas as semanas a nos cruzarmos,
e na RTP Madeira. O Dr. Paulo Santos é jornalista desde 1994, com um percurso na rádio, na imprensa e na televisão. Iniciou a carreira no posto emissor do Funchal, tendo depois integrado a redação da Rádio Jornal da Madeira e do Jornal da Madeira. Editor e chefe de informação, a partir do ano 2000, assumiu a chefia de redação do do Notícias da Madeira em 2002, tendo sido depois diretor adjunto e diretor. Tem usado as suas capacidades de investigação na concessão e realização de múltiplos programas. Na rádio, na TSF, em 2007, foi também autor do programa de entrevistas de vida, Ao Ritmo do Tempo. Editor da revista de Turismo e Lifestyle Essential Madeira Island, foi correspondente da revista Sábado e colabora com a RTP Madeira desde 1997, com certeza com a RTP Madeira, mas também não só. Integra a redação da Antena 1 desde 2014, onde é coordenador. Apresentador de diversos programas de rádio e televisão, conta no percurso com a autoria de várias séries de programas, como Destino Madeira, entre 2001 e 2004, Cenário Natural, em 2007, As Ilhas de Darwin, em 2009, Código Postal, em 2013, a série biográfica Uma Vida, Uma História, entre 2013 e 2018, ou a série documental Uma História de Autonomia, 2016, que contribui para a distinção do Centro Regional da Madeira da RTP com a insígnia autonómica de bons serviços. A série foi considerada, na altura, o mais importante documentário histórico sobre os 40 anos da autonomia política da Madeira e dos Açores. Em 2016, na Antena 1, foi autor da série de pequenos programas, Retratos da Autonomia, dedicados aos anos iniciais da autonomia política da Madeira. Coordenou os conteúdos da RTP Madeira relacionados com os 600 anos da Madeira e, portanto, através das séries Minuto 600 e Madeira 600 anos. Recorde-se que o Minuto 600, emitido na RTP Madeira, foi distinguido pela Associação Portuguesa de Museologia na categoria de trabalho jornalístico. Na Antena 1, coordena e apresenta noticiários. Na RTP, conduz o programa A Entrevista. Muito obrigada também. Minhas senhoras e meus senhores, eis-nos chegados ao término desta sessão, que em nome do Sr. Reitor declaro encerrada, desejando as maiores felicidades à Universidade da Madeira e agradecendo a vossa presença. No pátio dos estudantes será servido uma madeira de honra.